noite, queridos. Boa noite você que está me ouvindo aí na sua casa. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Você na tua casa, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao 7. Se você não trouxe a Bíblia, dá para acompanhar aí no telão. 2 Reis 4. Esse, na realidade, é um texto de cabeceira, sabe? Não tem ninguém, nenhum casal que tenha feito o discipulado comigo, com a Ana, que não tenha ouvido, reprisado quantas e quantas vezes esse texto, quão precioso ele é. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Senhor, tua palavra é viva, eficaz. Fala ao nosso coração, Pai. Inunda-nos com o teu poder. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de mera persuasão humana, mas palavras de poder que nos transforma, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? No caso, esse relato bíblico aponta, como nós lemos, que um credor queria receber seu crédito. Não há apontamento da origem do crédito no texto. Junto a uma mulher que acabara de ficar viúva, no caso, segundo o relato do historiador Flávio Joséfo, a gente tem que fazer algumas perguntas, e tem perguntas que não estão no texto, mas a gente pode tentar achar algumas respostas. Flávio Joséfo é um historiador judeu que falava a respeito da história do povo hebreu. Tem um livro chamado A História do Povo Hebreu. E ele diz quem que é essa pessoa que faleceu, esse profeta. Segundo Flávio Joséfo, ele é Obadias, o profeta Obadias. E que no caso a dívida não ser paga, dito credor, levaria o quê? Os filhos em pagamento. Isso tem previsão na lei mosaica. Se a gente for procurar também, o Código de Hammurabi, artigo 1117, falava justamente isso. O Código de Hammurabi é o código processual mais antigo que se tem notícia. E ele falava que as dívidas poderiam ser pagas com entrega em escravidão. O texto, ele não aponta quem era o credor, qual o valor da dívida, e não tampouco como essa dívida se deu. Agora, acredita-se que, segundo o relato do próprio Flávio Joséfo, que a origem da dívida deu-se pelo fato de que Obadias, sendo mordomo de Acabe, vocês lembram de Acabe? Marido de Jezabel? Sendo mordomo de Acabe, escondeu 100 profetas do Senhor para que não fossem mortos, e os alimentou com pão e água por um longo período, todo aquele período de seca, cerca de 3 anos. E isso está fundado num texto bíblico, que está em 1 Reis, capítulo 18, do verso 3 ao 13, tem esse relato. Lembro que certa vez eu li, eu não me lembro de cor, da onde eu li isso, que esse credor tratasse de Jorão, filho de Acabe, que teria emprestado dinheiro
para Obadias poder custear de forma escondida do rei a proteção dos profetas do Senhor escondido numa caverna. Isso dá para nós uma ideia mais ou menos do que era essa origem da dívida. Agora, o relato bíblico aponta que a mulher viúva clama junto a Eliseu, um homem de Deus, ou seja, clama a Deus em razão da sua situação. Havia morrido seu marido. Veja bem que havia morrido, não era quem que havia morrido? Não era Nabal, não era uma pessoa irresponsável, não era um louco. Quem havia morrido era um homem de Deus. Vejam, não só a razão para aquilo que acontecia, era importante a gente entender. Eliseu imediatamente, orientado por Deus, pergunta à viúva o que ela possuía em disponibilidade, e a mulher, que nada possui senão uma botija com um pouco de azeite. É isso que nós vemos no relato. Eliseu determina que a mulher empreste de seus vizinhos muitas vasilhas, entre na sua casa, feche a porta e comece a despejar o azeite nas vasilhas emprestadas. A mulher obedece à ordem, justamente com os seus filhos, sendo certo que o azeite somente parou de jorrar na hora que as vasilhas estavam todas cheias. É isso que nós vemos no texto. Após isso, a mulher testemunhou para Eliseu aquilo que havia ocorrido. Eliseu manda pagar a dívida, e daquilo que sobejou, que ela negociou, ela poderia viver para o resto da vida. Inúmeras lições nós podemos tirar do texto bíblico em questão, mas apontarei algumas muito importantes, que na realidade eu queria que você guardasse isso no teu coração. A primeira lição, na realidade não é uma lição, mas é uma constatação. Os dias são difíceis, né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento de crise, um momento difícil. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todos estão sujeitos a momentos de crise. No caso, o texto, a mulher, tratada na época pela sociedade como um ser inclusive inferior, havia perdido seu marido e encontrava-se com dívidas, falida. Veja que somente possui uma botija com um pouco de azeite, e tinha que tratar não só da sua subsistência, como da subsistência dos seus filhos. Veja, o fato é que a crise se instalou em um lar temente a Deus. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer lar. O lar que nós estamos falando é de um lar de um profeta de Deus, de um lar temente a Deus, pelo que pode se instalar em qualquer lar, seja temente a Deus ou não. Todos nós estamos sujeitos a crises, e isso eu queria que você guardasse no teu coração. Tá? Notem ainda que o texto não revela qual a natureza da dívida da viúva, mas nos revela que o credor era o quê? Um credor do mundo. O mundo jaz do maligno. Na realidade, algum tipo de dívida a gente sempre tem. A gente tem uma dívida de obrigação para com alguém, a gente tem uma dívida de favor. Se não dá nem para calcular, por exemplo, a dívida que nós temos para com Deus, que entregou o seu Filho amado por amor de nós. Tá? Ou seja, nós somos devedores. A diferença é que quando nós devemos para Deus, Deus não nos escraviza. Nós nos tornamos servos por livre e espontânea vontade, e Ele não nos quer como servo, Ele nos quer como filhos. Esse daqui é um credor que veio para quê? Para escravizar. Então a gente tem que fazer uma separação aqui. Existem pessoas já que muitas vezes podem se sentir hoje escravizadas. Podem estar numa situação muito difícil. Acontece que a grande diferença está em como lidamos com essa crise que se instala. No caso, o texto quer nos ensinar, pois a viúva tomou a atitude certa. Qual é? Em primeiro lugar, ela não se abateu, mas procurou Deus. Ela clamou a Deus. Vejam que a viúva tinha consciência, sabia da soberania de Deus. Afinal, ela era viúva de um profeta do Senhor. E ela talvez, fico tentando imaginar
né? Se fosse aqui, a gente poderia lembrar daquele texto que está lá em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, que fala a respeito do culto perfeito e dessa soberania do Senhor. No ano do rei da morte, morreu o rei Uzias, eu vi também assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Quem que é? Esse Deus Todo-Poderoso. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, que cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem ela foi procurar? Ao Deus de toda a glória, ao Senhor de todo o universo. Eu nunca me esqueço que sempre quando eu fico tentando imaginar essa dimensão de Deus, esse tamanho de Deus, me vem à memória o livro de Isaías, capítulo 40. E eu fico fascinado, porque das galáxias existentes, das milhões de galáxias existentes, infinitas, diz que o Senhor conhece cada uma das estrelas e pelo nome. E eu acho fantástico, que é quase que poético, que Isaías diz que ele chama cada uma pelo nome e nenhuma se atreve a faltar. A gente muitas vezes não tem noção de quem é o nosso Deus, de qual o tamanho do nosso Deus, sabe? E a gente tem que entender que a primeira coisa que esse texto nos ensina é essa lição da viúva, de que ele não negociou com o credor, mas foi procurar ajuda no lugar certo. Foi atrás do homem de Deus, ou seja, foi atrás de Deus. Quantas vezes nós negociamos? Para se ver muitas vezes livro de um filho que é superativo, a gente liga no celular e dá o celular para a criança. A gente coloca no computador, a gente coloca na frente da televisão, sabe? E muitas vezes a criança tem acesso limitado a tantas e tantas coisas. E muitas vezes a gente tem que perguntar assim: você sabe onde é que está o teu filho hoje? Nesse momento? O que ele está fazendo? Qual a companhia que ele está? O que ele está assistindo? O que ele está ouvindo? O que está sendo incutido na mente dele? Sabe? A escola é que cuida do seu filho? A universidade é que cuida dos seus filhos? A gente tem visto relatos terríveis das universidades, principalmente aqui no Brasil, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado. E nossos filhos não foram gerados para serem escravos. Esse é fato. E a gente tem que entender que o inimigo tem cobrado e tem tentado escravizar os nossos filhos. É essa lição que muitas vezes a gente tem que tirar desse texto. Quantas e quantas vezes o inimigo tem tentado escravizar a nossa família? A pergunta é: você está em crise? Saiba que você veio no lugar certo. Você está em crise, você está me ouvindo aí na sua casa, saiba que você está sintonizado naquilo que é correto, em busca do Senhor, em busca de Deus, porque muitas e muitas pessoas não estão cultuando a Deus nesse horário. Muitas e muitas pessoas estão em outras atividades, muitas vezes inclusive socialmente aceitas, mas não buscam em Deus. Veja bem, se a tua dívida é com Deus, Ele não te escraviza. Você é quem faz a opção de ser servo, sabendo que jamais poderá pagar a dívida, e nem Deus quer receber tua dívida. Na realidade, Deus te tem como filho. Agora, se a tua dívida é com o mundo, não vá procurar o mundo para ter solução, pois aí você estará negociando com o credor. Saiba, a tua dívida vai ficar ainda mais cara. Você já viu cena de pessoas que tentam renegociar a dívida com a agiota? E para pagar aquela, ela faz uma, e faz outra, e faz outra. Eu lembro quando eu lia as testemunhas na Noite da Bênção, de vez em quando, uma vez eu recebi uma cartinha, falava assim: olha, eu tenho que contar uma bênção aqui, porque ó, eu devia para 10 pessoas, e agora eu consegui renegociar, agora eu devo para uma só. Eu não li o testemunho, falei: rapaz, espera um pouquinho, eu tenho que ler bênção. Isso daí eu não consigo ver bênção. Não consigo ver bênção nesse negócio. Porque na realidade a pessoa tinha renegociado a dívida a juros muito mais altos. Nota, a pessoa sábia não se aconselha com qualquer um,
quando enfrenta um problema? Ela busca conselho com pessoas conhecidas por sua idoneidade, trabalho honesto, por sua sabedoria e pessoas que são de Deus. Pergunta, você está com problema? Você que está me ouvindo aí na tua casa, você que está aqui hoje, não conte para qualquer um. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele vai te enganar se você for contar com a ajuda dele. Fale apenas com Deus ou com aquele que é enviado por Deus. Creio que quando Eliseu, lá no versículo 2, diz: o que eu vou te fazer para você? Ou seja, como posso ajudá-la? Na realidade, ele já estava naquele momento perguntando a Deus: o que eu vou fazer? Sabe? Porque não há solução perfeita senão aquela que vem do Senhor. Guarda isso no coração. Em segundo lugar, a viúva foi instada por Deus a levantar sua real situação. Você está em crise? Mas você sabe realmente qual a situação e que você tem nas mãos e o que você vai fazer? Note, quando o homem de Deus pergunta quanto à situação, a viúva começa respondendo pelo negativo. Tua serva não tem nada. O homem tem uma tendência, inclusive, a uma coisa chamada autocomiseração. Sabe? Aquela coisa assim, puxa vida. Ou seja, a dor tua dói mais do que a dor de qualquer um. Tá? A tua dor é mais dolorida do que a dor de qualquer um. Isso é próprio nosso. Nós nos sentimos mais doloridos. Veja, a pergunta de Eliseu tem uma lição preciosa. Pois se a mulher respondesse que tinha muitas botijas de azeite, a resposta seria imediata. Então, por que não paga a dívida? Mas ela responde: não, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Na realidade, a gente tem que entender que a gente sempre tem alguma coisa, gente. Olha só, eu não tenho emprego, mas eu tenho saúde, posso procurar emprego. Eu não tenho saúde, mas eu tenho uma família amorosa que cuida de mim. A gente tem que aprender a ver aquilo que Deus oferece para a gente. A gente hoje em dia está vendo que crise, e não consegue abrir os olhos para ver que existem coisas boas. Existem coisas maravilhosas. Vocês viram noticiado em algum lugar, a não ser, não na mídia oficial, que o Brasil bateu novamente recorde de produção agrícola? Ninguém fala. E a gente tem que saber que tem. Quantos e quantos lugares no mundo vivem um período danado por falta d'água? Nós temos a maior reserva de água do mundo. A gente não ouve notícia, ninguém comemora isso. Foi solto 3 satélites brasileiros que estão fiscalizando toda a nossa Amazônia. Alguém viu notícia disso aí? Isso não vem de jornal. Isso não é dado notícia. No caso, Deus não precisa de muito para agir, ou melhor, na realidade, Deus não precisa de nada para agir em nossa vida, mas quer saber até onde você está com Ele no propósito da sua necessidade. Isso é muito claro. Note que Deus quer levantar em nós uma conscientização real da nossa situação. E no caso, o texto, a situação realmente era séria, pois a viúva não tinha como pagar a dívida e os seus filhos seriam escravizados. Então fica uma pergunta no ar: o que você tem em casa? O que você tem nas mãos? Qual é a tua real situação? Saiba que o Senhor quer verificar qual a sua disposição diante disso. Eu canso de ver situações de pessoas que já chegaram no meu escritório e falam assim: puxa vida, eu estou devendo para a agiota. Ah, é? Quanto que é a tua dívida? Ah, eu estou devendo 100 mil reais. Eu de cara já sei que é mais de 1 milhão. Você entendeu? Porque a pessoa que deve sequer tira extrato de conta bancária. Ela não levanta a situação. E se ela não sabe a situação, ela não sabe aonde que ela tem que alcançar, o que deve alcançar. Então a gente tem que entender de uma forma bem clara
que ela é instada por Deus para levantar a sua situação. E eu queria instar você, através do Espírito Santo, para você fazer um exame da tua vida. Qual que é a tua situação? O que está pegando? Qual que é a tua situação hoje? Qual a situação do teu casamento hoje? Qual a situação da tua família? Dos teus filhos? Dos teus negócios? Qual de fato é a situação? Faça esse balanço. Em terceiro lugar, saiba que Deus vai fazer você tomar uma atitude. Obediência sem questionamento, uma atitude de fé. Nos versículos 3 ao 5, Deus nos traz uma lição preciosa. Na realidade, Ele traz aqui um princípio. O homem faz o que cabe ao homem. Ou seja, o homem faz o possível. E Deus faz o que cabe a Deus. Ou seja, Deus faz o impossível. Ora, era plenamente possível a mulher e seus filhos, um trabalho em equipe, um trabalho em família, pedir vasilhas emprestadas. A gente tem que convir com isso. Trazê-las à sua casa, fechar a porta, realizar o trabalho de envase, de separação, isso é algo que eles podiam fazer. Agora, aumentar o azeite da botija somente era possível através de Deus. Vejam bem, Deus pode fazer tudo e como quiser, mas o homem precisa aprender a assumir a sua responsabilidade. É como naquela visão que nós temos da ressurreição de Lázaro. Jesus chega diante da tumba e diz: tirem a pedra. Jesus podia ter tirado a pedra, gente. É lógico que podia, mas homem pode tirar pedra? Pode. Jesus pode ressuscitar? Pode. E homem pode ressuscitar? Não. Qual que é a regra? Homem faz o que cabe ao homem, Deus faz o que cabe a Deus. E o Senhor faz com que a gente seja coparticipe das bênçãos do Senhor e da graça manifestada dia a dia. Ou seja, você está desempregado? Tá. Mas você mandou currículo para onde? Você procurou aonde? Você correu atrás da onde? Porque tem gente por aí que fala assim, está desempregado, mas o cara fica assistindo Ana Maria Braga. O cara fica assistindo televisão. O cara não, sabe, tem braço curto. Vai continuar desempregado. Você está doente? Procura um médico, toma medicamento. Agora a medicina não dá jeito. Se a medicina não dá jeito, então entra Jesus de Nazaré na tua vida. Ou seja, não tem problema, estamos aqui diante do médico, Senhor, soberano, amém? É isso que a gente tem que entender. Existe uma lição importante também dentro desse contexto. A busca foi a salvação da família. E Deus dá uma ordem bem clara aqui no verso 4. Depois, entre casa com seus filhos e feche a porta. Gente, a gente não entende o quão precioso é essa palavra. Ou seja, o fechar a porta aqui significa não ficar olhando para os lados, não ficar duvidando ou dando ouvido para orientações estranhas, aquilo que é o padrão e propósito de Deus. O texto nos revela uma obediência sem questionamento. Será que os vizinhos têm vasilhas? Se tem, será que vão emprestar? Para que tanta vasilha? Para que envolver os filhos? Por que fechar a porta? Tem pessoas que têm agindo assim com Deus. Ficam questionando Deus. Por quê? Porque a gente preconcebe na nossa mente o como que nós queremos a realização do milagre para a nossa vida. A viúva, quando procurou Eliseu, ela já foi de antemão sabendo o que seria a orientação? De jeito nenhum, gente. O que ela fez? Simplesmente obedeceu. Vejam, fechar a porta é um símbolo de isolamento, mas também de proteção. O que vai acontecer ali dentro pertence ao Senhor e a mim e a ninguém mais. Fechar a porta me dá liberdade para me despir diante de Deus, pois mais ninguém é permitido acesso aos meus segredos, à minha intimidade, apenas ao Senhor. O fechar a porta fala o seguinte, se fecha com o Senhor. Fechar a porta me ajuda a me concentrar e me guardar das interferências indevidas.
Eu acho que se o profeta fosse hoje dar orientação, ela ia falar assim, ó, fecha a porta e desliga o celular. Ele ia acrescentar, fecha a porta e desliga o celular, sabe? Por favor, entendam de uma vez por todas. Quando o povo estava de fuga do Egito, se deparou com o Mar Vermelho. Quando se deparou com o Mar Vermelho, naquela situação, clamou a Deus e veio orientação de Deus a Moisés, e a orientação foi clara: diga ao povo que marchem. Gente, o mar abriu porque o povo marchou. O mar não abriu para o povo marchar. Vocês entenderam? Que é diferente. Eu fico tentando imaginar, e eu imaginar não é pecado, aprendi isso com a irmã Chiquinha, que a cena foi o seguinte, ó, a água estava ali, no primeiro passo a água, diga ao povo que marche. Quantas e quantas vezes a gente fica esperando a atitude de Deus e o Senhor fala assim, tira a pedra, toma uma atitude. A gente quer transformar água em vinho, mas ninguém quer buscar água e pôr água na talha. Ninguém quer tomar a postura de fé. A gente tem que aprender isso daí. Você entendeu? Quantas e quantas vezes a bênção se perde em nossa vida simplesmente porque não tomamos iniciativa. E a ordem é clara. Em quarto lugar, precisamos entender que quando obedecemos, quando nós temos fé, Deus responde. Se tem uma coisa que Deus é fiel, gente, principalmente com a palavra dele. Veja que todas as botijas foram cheias, e o óleo somente parou quando não tinha mais botijas vazias. Pergunta que me vem é o seguinte: qual que é o tamanho da minha fé? Qual que é o tamanho da tua fé? Muita fé, muitas botijas, pouca fé, pouca botija. Entenda, Deus é Senhor, Ele pode fazer o que quiser, para quem quiser, na hora que quiser, mas eu creio que até o exercício de fé tem a ver com o nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? A ordem que veio do Senhor, através de Eliseu, foi o seguinte, ó, arrume vasilhas emprestadas. Quem ia ser escravo eram os filhos da mulher. Já pensou o relacionamento com os vizinhos, se ela fala assim, mãe, eu não vou pedir, eu vou pedir emprestada para essa, isso é uma chata, aquela, não. Gente, pensa num filho sendo escravo. Você vai pedir vasilha emprestada para quem você puder, sabe? Você vai atrás e na realidade você fica esperando que tomara que eu encontre gente que tem aqueles tamborzão de 200 litros. Porque eu preciso, porque são meus filhos. A gente faz isso, essa palavra aqui é uma palavra para a gente sair do nosso comodismo. E a gente ainda tem que entender que há aqui um acordo. Fecha a porta junto com seus filhos. Ou seja, unidade familiar. Aqui eu queria fazer uma observação. Queria fazer uma observação que eu tenho visto, que existem pessoas que estão tendo um comportamento que afrontam muitas vezes o próprio Deus. É assim, ó. Eu já vi pessoas que estão vivendo em desacordo com a palavra do Senhor. Muitas vezes até comportamentalmente. E daí a orientação do pai, a orientação do pastor, a orientação de alguém fala assim, muda de vida. Daí eu já ouvi desses lábios de algumas pessoas, inclusive uma vez ouvi de uma jovem, dizendo assim, mas eu já orei para Deus me mudar, mas Ele não me muda. Se é errado, ainda o culpado é Deus. Você entendeu? E ainda faz de Deus alguém que não tem poder para te mudar. Eu já olhei para Deus, mas Deus não me muda. Eu já cansei de ver casais que eu já atendi, eu e a Ana, que falam assim, não, mas eu estou orando para Deus mudar o meu coração, mudar a minha vida, mas Ele não muda. Rapaz, é Deus mesmo que não está querendo?
Você não está atribuindo a Deus uma culpa que é única e exclusivamente tua. Ah, mas eu não sinto. Gente, você não tem que sentir nada. Você tem que obedecer. Sabe? É que nem perdão. Eu não preciso sentir para perdoar, eu simplesmente perdoo. Ah, mas e o meu sentimento? Sentimento teu você coloca na mão de Jesus, é problema dele, não é problema teu. O teu problema é obedecer ao Senhor. Viver segundo aquilo que o Senhor tem propósito. Sabe? Em quinto lugar, nós temos que assumir nossos erros e pagar o preço. Veja, o verso 7, vemos que a viúva quase que dando testemunho ao homem de Deus, de que o azeite foi multiplicado. E eu fico tentando imaginar o seguinte, né? Falo assim, puxa vida, Deus não podia pura e simplesmente ter, assim, ó, cancelado a dívida? Podia, né? Podia. Sabe? Aqui não diz a origem da dívida. Eu fiz um relato de início que possivelmente a dívida era uma dívida legítima, inclusive, para custear a obra do Senhor. Mas, e se não for? Altera? Não. A gente tem que entender o seguinte, que dívida que dá para pagar, a gente vai e paga. E que erros têm preço. Ou seja, pecado tem consequência. Dívida tem cobrança. Quantas e quantas pessoas buscam ao Senhor e pura e simplesmente confessam a Deus os seus pecados, pecadinhos, pecadões, a gente que dá o limite, né? A gente que faz essa graduação, tá? E depois o seguinte, acha que Deus pura e simplesmente vai passar a régua e você não tem consequência nenhuma. Gente, todos os nossos erros da nossa vida vêm o preço. Ah, mas você não prestou atenção na hora que o papai e a mamãe falou para você, não casa com ele, não vai dar certo. Sabe? Você não prestou atenção na hora que o papai e a mamãe falaram assim, olha, não frequenta tal lugar, não vai dar certo. E daí vem depois a conta, vem a consequência. Gente, tem umas coisas que a gente tem que entender. Vocês já ouviram falar numa lei da gravidade? Se você subir no Banco do Brasil, a gente sempre... Eu sou da antiga, e na época que eu era moleque, o prédio mais alto da cidade aqui era o Banco do Brasil, que tem 10 andares. Hoje já ficou para trás, né? Se você subir no 10º andar e pular, a regra é você se arrebentar. Se arrebentar. Deus pode mudar isso e dar ordem aos seus anjos e trazer você e sair de lá sem um arranhão? Pode, mas essa não é a regra. Essa não é a regra. A gente tem que entender que os nossos erros têm consequência. E esse texto fala o seguinte, ó, Deus não tem compromisso com a minha loucura e com a tua loucura. Ele ajuda, se você tem compromisso com Ele. Mas você vai lá e paga a tua conta. Vai lá e se acerta. Sabe? Eu já vi muitas e muitas pessoas, inclusive, dar testemunho falso. Eu lembro que quando eu comecei lá na minha conversão, eu ia a alguns cultos e via alguns pregadores de fora, e o cara era ex-membro do PCC, ex-membro do Comando Vermelho, e agora ele estava pregando, porque o Senhor libertou ele, porque o Senhor apagou a ficha dele e tal, tal. E eu olhava assim, ficava curioso, eu ia buscar no processo dele para saber o que tinha acontecido. E olhava o processo dele como advogado, e olhava o processo dele lá, e olhava lá e falava assim, rapaz, testemunho falso aqui, testemunha mentirosa, sabe? Coisa ajeitada. Fala assim, rapaz, quem libertou ele não foi Jesus não, porque Jesus não tem nada com isso não. Ou seja, Jesus não precisa que você aumente as bênçãos que Ele te deu. Pode ficar cegado, sabe? Pode ficar cegado com isso. Em sexto lugar, tem algo que é maravilhoso, gente. Pois Deus dá muito mais do que merecemos e precisamos, ou imaginamos. Veja que o texto diz que a viúva vendeu o azeite, pagou a dívida, e o texto diz que ela ainda viveu com aquilo que sobejou. Viveu com o resto. Deus é soberano, gente. E Ele está no controle.
Ele nunca perdeu o controle, sabe? A gente vê esses momentos agora, os hospitais cheios, notícias terríveis, notícias da política terrível, sabe? Coisas assim, e a gente fica achando, onde é que está Deus? Aonde que está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre teve, sentado no alto e sublime trono dele, olhando todos nós, sabe? E Ele está bem pertinho de você agora. Você tem que se ater a ouvi-lo, prestar atenção que Ele tem o controle absoluto de tudo. Então nós aprendemos hoje de uma forma bem clara que os sujeitos todos estão em um momento de crise, que não se deve abater, mas procurar a Deus, clamar a Deus com os problemas das nossas crises, que Deus quer nos levar a levantar a nossa real situação, que Deus nos exige uma atitude, obediência sem questionamento, que quando obedecemos, temos fé, Deus responde, que temos que assumir nossos erros e pagar os preços, as consequências dos nossos erros, que Deus ainda pode dar uma lambuja, mas não é regra não, sabe? Que Deus dá muito mais do que merecemos, precisamos ou imaginamos. Então, se você está aqui hoje, se você está ouvindo a mim na tua casa agora, a pergunta hoje é o seguinte: qual que é a tua situação? Você está disposto a obedecer? Ou você vai fazer tal qual aquela jovem? Eu já pedi para Deus me mudar, mas Ele não me muda. Que idiotice, né? Que coisa, né? Vamos orar, gente? Eu queria encerrar mais uma vez lembrando o convite de Jesus que está lançado lá em Mateus 11, 28, 30. Eu acho que esse convite é maravilhoso. Existem pessoas que entraram aqui hoje e estão com fardo pesado, difícil, sabe? Difícil a família, difícil as notícias. Mas o Senhor diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ficar de pé, vamos orar? Você na tua casa, toma a posição que você quiser. Senhor, eu te louvo pelo Deus que o Senhor é. Pai querido, Pai amado, é um privilégio, um Deus tão soberano, tão grandioso, poder chamar-te de Pai. Que essa palavra tenha falado aos nossos corações. E Ele não fique adstrito somente aqui, mas invada os nossos lares, invada a nossa vida, transforme a nossa vida, Pai. Do mesmo jeito que o Senhor foi com essa viúva, Senhor meu Deus, sê conosco nessa noite, sê conosco, faz com que nós tenhamos um levantamento da nossa real situação de uma forma clara, objetiva. Senhor, que nós nos tranquemos, Senhor meu Pai, mas não nos trancarmos para com o mundo, mas nos trancarmos fora do mundo, diante do Senhor. Multiplica o nosso azeite, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, de transformar a nossa vida, Senhor meu Pai. Que nós possamos pagar, Senhor meu Pai, as nossas dívidas, pela Tua graça e Tua misericórdia, Senhor, com a Tua ajuda. E faz isso, Senhor, não porque mereçamos, mas porque oramos, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, eu queria convidar a igreja para nós orarmos mais uma vez pelos nossos enfermos. A gente vê as notícias de WhatsApp, a gente vê as notícias de grupo, a gente vê as notícias, tem algumas coisas que constrangem o nosso coração, sabe? E antigamente, quando a gente ouvia lá no início da pandemia, em março do ano passado, a gente ouvia algumas coisas e eram números. Mas hoje não são números, são nomes. Porque estão pertinho da gente, né? São pessoas que convivem com a gente, sabe? Tem pessoas que foram recolhidas e nós sabemos o nome.
nós convivemos, nós vemos o sorriso, nós ouvimos a voz, sabe? E eu queria clamar ao Senhor, porque eu acredito na medicina, sim, na ciência, sim, não duvido disso. Mas eu confio muito mais no meu Jesus, sabe? Eu confio muito mais num veredito que vem do trono de Deus, sabe? E a gente precisa continuar clamando pelo nosso país, clamando pelos nossos governantes, para que todo esse momento de crise não seja pura e simplesmente utilizado politicamente, como a gente tem visto. Isso é terrível. E isso é terrível porque nós, infelizmente, muitos têm sido manobrados e divididos. E a gente não pode ser dividido. A gente tem que entender, eu sou do Senhor. Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai amado, eu queria te pedir, estende a tua mão de poder sobre os hospitais aqui de Assis. Estende a tua mão de poder sobre os nossos lares, sobre cada enfermo, Pai. Pai querido, Pai amado, aquilo que a medicina não dá conta, aquilo que os medicamentos não estão dando resultado, Senhor, basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua. Estende a tua mão, Senhor. Pai, a maior sede que nós temos, Senhor, meu Pai, é de um dia nos livrarmos de todas essas máscaras, e sem máscaras diante de que, aqui, realizarmos um grande culto de ação de graças, e reconhecemos de uma forma clara, que foi o Senhor que nos curou, foi o Senhor que nos libertou, foi o Senhor que esteve conosco. Faz isso, Senhor. Estende a tua mão de poder sobre Brasília, Senhor, Congresso Nacional, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Palácio dos Bandeirantes, sobre as prefeituras, Senhor, sobre cada deputado, cada senador. Estende a tua mão de poder sobre cada ministro, Pai. Estende a tua mão de poder, Pai querido, Pai amado, e opera a tua justiça, porque a nossa justiça é vingança, e nós não nos atrevemos a querer isso. Nós queremos a tua justiça. Estende a tua mão de poder, Pai. Tenha misericórdia no nosso povo. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém, amém. Vão em paz. Deus abençoe.